Olá, meu amigo, minha amiga. Estou aqui para gravar mais um vídeo, né, no seu canal, no meu canal Mistérios do Universo Espiritual. Já faz aí mais de um mês que eu não gravo um vídeo lá e não coloco no canal. Esses dias eu encontrei um rapaz na rua e ele falou assim: "E aí, cadê os vídeos do canal lá?" Aí ele falou assim: "Não vai gravar, né, não gravou mais não?" né? Então, assim, louvado seja Deus que tem pessoas que estão assistindo os conteúdos lá, porque o conteúdo é maravilhoso, porque é a palavra de Deus, a revelação de Deus para os últimos dias. É mistérios do universo espiritual, porque é, é, há mistérios na palavra de Deus, mistérios para esses últimos dias, e que nós precisamos estudar, e que o mundo não está tendo contato, e nem o mundo cristão também. Entende? Hoje eu quero falar rapidamente sobre os perigos dos últimos dias, como eu sempre tenho falado, e eu quero enfatizar aqui a respeito de algumas estratégias malignas, de uma estratégia maligna que o inimigo tem para afastar as pessoas das verdades que contém neste livro, na Bíblia Sagrada. Ok? Você tem uma aí na sua casa? Tem estudado ela? Tá dormindo? Tá acordado, meu amigo? Desperta. Aqui, Salmo 119, versículo 105, está escrito assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. E luz para os meus caminhos. Lâmpada para os nossos pés, para a nossa caminhada na vida, é a palavra de Deus. E luz para o nosso caminho. Lâmpada, caminhar aos pés, é daquela expressão, fulano de tal está andando em caminho errado, andando em caminho certo, né, em caminho errado, andando, que significa viver na vida corretamente, né? E luz é entendimento. Somente a palavra de Deus pode nos ensinar, pode nos guiar verdadeiramente num caminho seguro. Presta atenção aqui, meu amigo, presta muita atenção, por favor. Eu queria tanto que você entendesse isso. Somente a palavra de Deus pode nos guiar em um caminho seguro. Somente. E somente a palavra de Deus pode nos dar o verdadeiro entendimento das coisas espirituais. Ok? Entenda isso. Eu quero falar um pouquinho para você aqui. Eu já gravei alguns vídeos falando sobre os 1260 anos proféticos. Já ouviu falar? É conhecido como a Idade Média. Eu vou falar um pouquinho aqui, no entanto, vou falar do final dos 1260 anos, que começou-se, eu já falei em outro vídeo, né? Como eu já disse agora, começou-se no ano 538 da nossa era e findou-se agora próximo de nós, no ano 1798. Grave esta data. Do ano 538 até o ano 1798, dá um período de 1260 anos, ok? Que está profetizado na Bíblia Sagrada. Em Daniel 7, versículo 20, Daniel capítulo 7, versículo 25, um tempo, dois tempos, metade de um tempo. Está em outros lugares também, em Apocalipse, ok? Os 42 meses de Apocalipse, o digo que agora, capítulo 13, versículo 5, se não me falha a memória, e outros lugares também. É o período conhecido como também da Idade Média, né? A Idade Média é a idade entre o mundo antigo e a idade entre o mundo moderno. Estava chegando, muito bem, os 1260 anos proféticos. Estava chegando o final desses períodos de 1260 anos. Faltava ali 1790, por aí, 1790, por aí, né? Terminou esse período profético em 1798, ok? Da nossa era. Então, estava chegando esse final, ali pela data de 1790, mais ou menos. O que aconteceu? A França não suportava mais a opressão religiosa, não suportava mais o fanatismo de Roma, e a França se rebelou, se levantou. Eu estou falando da Revolução Francesa, ok? E governada pelo Napoleão Bonaparte, né? Enviou-se
por meio do general de guerra Béthier, enviou-se as tropas francesas para a Itália. E a Itália foi invadida e foi preso o Papa atual daquela época, o Papa Pio VI, né? E o general de guerra da França era o Béthier. E foi levado para a França, o Papa foi exilado e foi morto. Caiu-se assim o poderio de Roma daquela época, cumprindo-se a profecia de Apocalipse que dizia que a besta seria ferida mortal, né? De Apocalipse 13, que a besta sofreria uma ferida mortal, que depois seria curada, né? Conforme aconteceu, porque depois de 1925 o Papa novamente assumiu o poder, levantou-se, sentou-se no trono novamente, né? Em 1925. Então caiu-se em 1798, 1925, se não me falha a memória, a Roma de novo, 1926, a Roma novamente, o Papa subiu ao trono. Mas eu preciso adiantar esse vídeo, já tem 6 minutos, eu preciso que você entenda uma coisa, senão eu vou gravar outro vídeo falando continuação deste. O que acontece? Chegando-se em 1798, estava chegando, o Papa foi preso, né? A França se levantou contra a Itália, como eu falei agora, e o Papa foi preso e foi morto. E a França, o que aconteceu? Foi a história da Revolução Francesa, né? A França não queria mais saber de religião. Não queria mais saber. Porque o fanatismo do romanismo naquela época, daqueles 1260 anos, mergulhou o mundo numa escuridão. A ciência não desenvolvia, a arte, né? Por exemplo, se você tivesse naquele período, vivesse naquele período, e você tivesse uma tendência a desenvolver para fazer descoberta científica, a igreja não permitia. Tudo era coisa maligna, você era excomungado, entende? E não podia, você era perseguido até morto. Entende? Então, e os cristãos naquela época também, que verdadeiramente seguiam a Bíblia Sagrada, eram perseguidos. Era a era dos mártires, né? Como John Hus, Wycliffe, Jerônimo e muitos outros. O Lutero, 1517, né? E eram perseguidos. E o que aconteceu? Assim, a Roma não deixava o mundo se desenvolver em nada, né? Até mesmo pessoas que estudavam a palavra de Deus eram perseguidas, pessoas que queriam obedecer à Bíblia Sagrada, não podia ter esse livro em mãos, ok? E nem estudar, nem ensinar a outros. Então a França se rebelou, né, contra a Itália, contra Roma, e né, e o Papa foi morto, cumpriu-se a profecia, né? Roma caiu, deixou de dominar o mundo naquela época, o sistema papal, né? E a França, o que a França fez? A França decretou que não queria saber mais de religião, de cristianismo. Entendeu? A França se levantou, rebelou. Nasceu-se a era do iluminismo, né? E aí, se fosse instituída a deusa, seria a deusa razão, né? E as pessoas agora foi tirado dos templos a imagem de escultura romana e foram colocadas lá a imagem de uma mulher e foi feita uma passeata nas ruas da França e assim as pessoas deveriam, agora era a razão, né? Nascia ali a razão, que agora mais era a sabedoria humana, que era agora a base das crenças das pessoas, né? E o que aconteceu? O que aconteceu? Assim, por 3 anos e meio, baixou-se um decreto na França, né? Baixou-se o decreto, e aí as pessoas começaram a sair passeando, fizeram uma imagem de uma mulher lá, Deus a razão, foi colocado nos templos, foram adorados, as Bíblias foram rasgadas, por 3 anos e meio foi baixado um decreto, né? Isso aconteceu durante um espaço de 3 anos e meio, e assim foi banido a religião, a Bíblia da sociedade, né? E aí o que acontece aqui? O que acontece aqui? Durante os 1260 anos, o mundo cristão, os crentes verdadeiros, os reformadores, eles passavam por perseguição por causa do fanatismo romano. Ok? Quando chegou-se
A Revolução Francesa, o que aconteceu? A França não queria saber mais de Bíblia, nem de nada, nem de religião cristã, nem de nada. O que aconteceu? A França decretou agora a nova religião, era a razão e tudo mais. Isso durou um espaço de 3 anos e meio, como eu falei. Pode procurar na história para você ver. E o que aconteceu? Os cristãos, sinceros, que eram perseguidos por causa do fanatismo de Roma, agora suportavam pressões por causa do ateísmo francês, o ateísmo da França. Entende? Assim, o mundo cristão, os servos de Deus verdadeiro, nunca estiveram de um lado e nem do outro. Entende? Não estavam do lado do fanatismo religioso de Roma. E agora também, com a chegada do ateísmo, não estavam do lado do ateísmo, do liberalismo, né, da França. Entende? O mundo cristão, os cristãos agora sempre estavam no meio dessa confusão. E o inimigo de Deus estava tirando proveito do fanatismo, usando Roma para perseguir o mundo, os crentes verdadeiros, que observavam a palavra de Deus. Conforme você vai ver em Apocalipse capítulo 12. Uma hora eu vou fazer um estudo sobre isso. É todo o capítulo 12. Tem revela a perseguição, revela de forma profética a perseguição. Satanás perseguindo os crentes. E depois, quando chegou-se França, agora os cristãos suportavam a perseguição do ateísmo da França. Porque se as Bíblias foram rasgadas, e os crentes que tinham a Bíblia na mão? Entende? Assim eram perseguidos também. Suportavam pressão, perigos de morte e tudo mais. Assim, o que eu queria tocar para você? Já estamos a 12 minutos desse vídeo. O que eu quero levantar aqui para você? Tenha paciência, assista, entenda esta palavra, ok? Porque senão você vai ficar confuso no meio dessa confusão. O inimigo, ele está por trás dos bastidores, trabalhando para afastar o ser humano deste livro. E eu li o texto dizendo: lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus. E luz para entendimento, luz e entendimento para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A única forma de o ser humano andar seguramente é a palavra de Deus. Mas o inimigo trabalha de forma a afastar o ser humano das escrituras sagradas. Uma vez uma jovem disse assim: o inimigo não quer fazer você pecar, o ser humano pecar. Há uns 10 anos ela falou isso. Ele só quer fazer que você se afastar da Bíblia Sagrada. O resto é consequência. Assim ele trabalha para que a sociedade, a humanidade não tenha contato com a Bíblia Sagrada. De todas as formas, tirando proveito. Então ele estava usando o fanatismo de Roma para perseguir os crentes, que se insistiam em andar somente em viver somente o que a Bíblia diz, em seguir somente os ensinos bíblicos. Agora ele estava seguindo na Revolução Francesa, ele estava seguindo, usando o ateísmo, o liberalismo da França. Entende? Se você tivesse vivido naquela época, se a pessoa tivesse vivido naquela época, que não se buscasse conhecer a palavra de Deus de fato para entender essas coisas, porque isso está revelado em Apocalipse capítulo 11, de forma profética. Se a pessoa não estudasse, estivesse agora vivendo naquela época, provavelmente talvez sairia do lado de Roma e iria para o lado da França. Diria: chega, não quero saber disso mais. Assim, o inimigo sempre usou a proveito. E Deus, e detalhe, os filhos de Deus nunca estiveram nem do lado do religiosismo, do fanatismo da igreja romana, e agora, quando chegou a Revolução Francesa, não estiveram também do lado do liberalismo, da Deus a razão. Os filhos de Deus, os crentes, estavam no meio dessa história. No meio dessa história. E Satanás trabalhando de todas as formas para afastar o ser humano da Bíblia Sagrada. Porque ele usou a França. Apocalipse revela isso. Eu posso gravar no estudo para você duvida? Ele usou a Roma pagã para perseguir, e também Roma papal, para perseguir os crentes. E em nome de Deus, em nome da Bíblia, perseguindo os verdadeiros cristãos. Ele usou. Agora,
que a França se levantou, que Roma caiu, agora a França se levantou e rasgou as Bíblias, agora Satanás estava a usar o fanatismo, o ateísmo da francês. Você entende? De todas as formas para fazer o ser humano se afastar da Bíblia Sagrada. Por isso, eu li para você, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Agora, eu quero falar para você, rapidamente, no tempo de Jesus. Sabe o que aconteceu no tempo de Jesus? No tempo de Jesus aconteceu o seguinte, havia também o fanatismo, havia também esses dois lados, e a verdade estaria no meio. No tempo de Jesus, o fanatismo estava com o judaísmo, e o paganismo estava com o Império Romano. Naquela época era o sistema imperial. Aí, entende? Mas Jesus estava no meio pregando uma verdade absoluta. Lâmpada para os pés é a palavra, somente a palavra de Deus. Estava no meio disso. O judaísmo, Jesus sofreu pressão do judaísmo, o fanatismo do judaísmo, né? E pressão do romano, do paganismo, que era o sistema, a era dos Césares, ok? Agora eu quero chegar, já 16 minutos desse vídeo, chegar à nossa era, nossos dias atuais. Será que aconteceu alguma coisa parecida nesse cenário que vivemos? Sim, aconteceu. Porque naquela época estava ligada a sistema religioso e sistema político. Nos nossos dias, veja o que aconteceu. A época do último política, da última época agora de votação, da última eleição para a presidência, aconteceu-se o mesmo cenário. De um lado estava o bolsonarismo, que representa o mundo religioso, e do outro lado estava o ateísmo, que representa o lado do Lula. Agora, veja bem, meu querido amigo e irmã, abra os teus olhos, vigia. Lâmpada para os pés é somente a palavra de Deus. Vigia. O que aconteceu? As pessoas, os religiosos da época, por falta de buscar, de ser guiados somente pela palavra de Deus, o que aconteceu? Eles se abraçaram Bolsonaro. O lado Bolsonaro, quem estava com Bolsonaro estava com Deus. E quem estava do lado do Lula estava com o diabo. Quem disse que é assim? Quem disse que é assim? A Bíblia apresenta isso? Não, meu irmão. Não é assim. Eu posso te assegurar para você. E olha, eu não estou falando, eu não estou sendo partidário aqui. Eu estou falando sobre questões políticas e religião, mas dentro de um aspecto espiritual, ok? Visando, pregando a palavra de Deus aqui. Ok? Então entenda isso. Então o que acontece aqui? Na verdade, qual é os movimentos mais poderosos do mundo para dar... qual os maiores movimentos nacionais? O movimento LGBT, né, com seus adeptos, são milhares no Brasil, e o movimento do mundo evangélico, que é muito grande no Brasil. Então, essas pessoas estavam desses lados, um defendendo um lado, outro. Então, veja bem, acontece, meu amigo, minha amiga, que coisa semelhante apareceu. É tanto que dentro de igreja havia pessoas fazendo um hino com nome, louvores com o nome de Bolsonaro. Isso não tem o menor sentido. Assim o inimigo trabalha, vendo oportunidade. Que no meio, enquanto as pessoas estavam focadas, como eu conversei com muitas pessoas, em Bolsonaro, quem está com Bolsonaro está com Deus. Outros estavam dizendo quem está com o Lula está com o diabo. Assim, enquanto as pessoas achavam que estavam recebendo, vamos dizer assim, salvação por meio de forma partidária, vamos dizer assim. Assim, as pessoas estavam esquecendo que lâmpada para os pés e luz para o caminho é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Assim, meu amigo, o inimigo ele é oportunista e aproveita dessas oportunidades. E o mundo cristão, por causa da superficialidade na leitura, no conhecimento da palavra de Deus, entrou-se nessa enrascada. E pessoas chegaram a dizer que quem não estava com Lula, quem não estava com Bolsonaro, estava com o diabo. Isso não tem o menor sentido. Isso não tem o menor sentido. A verdade, o próprio Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Minha calopsita está cantando aqui agora. Assim, a palavra de Deus, ela não está ligada a estas coisas, meu amigo. Não está ligada a essas coisas.
Então você vai ter o privilégio de escutar, né, a minha calopsita cantando. Glória a Deus, né? Aí, ó, ela cantando. Tá velhinha, tadinha, né? Mas tudo bem. Aqui é um vídeo, não tem problema, né? Então, meu amigo, o meu propósito de você nesse estudo é dizer, ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Meu amigo, sai fora dessa. Se volte somente para a palavra de Deus. Se volte somente para a palavra de Deus. Procure entender. É igual o chip. É igual a história da marca da besta, que é o chip. Não é nada disso. Não é nada disso. Eu clamo a você. Eu digo para você. O inimigo, assim, ele é oportunista. Que ele quer afastar o ser humano e o mundo cristão da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Pessoas dizendo, olha, você tem que votar para o Bolsonaro. Senão você é do diabo. Que fundamento tem esse? Quem é de Deus é quem aceitou Jesus como Salvador, se converteu e está esperando o estabelecimento do reino dele. Esse que pertence a Cristo. E que passa a obedecer somente a palavra de Deus no meio dessa confusão toda. Agora, eu não tenho nem aceitei Jesus, nem tenho conhecimento da sua palavra, e eu estou do lado do Bolsonaro, e eu estou do lado do céu? Uai, e alguns diziam até que no próprio nome de Bolsonaro tinha o nome de Messias. Agora, se o meu nome Erasmo de Souza tem o nome de Messias, então é que eu sou o que salva, todo lado certo. O que isso tem a ver? Meu amigo, vigia. Esses dias eu estou com o propósito desse vídeo de alertar você. Fique esperto, entendeu? Busque Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Busque seguir o caminho da palavra de Deus somente. Se afaste dessas situações. Se afaste dessas questões. Porque, senão, nós vamos tomar um caminho errado. E Jesus é o único caminho que leva ao céu. Que Deus abençoe. 21 minutos já esse vídeo, 22 minutos. Que Deus abençoe. Que você tenha, meu amigo, no meio de tudo isso, somente a Bíblia como guia. Isaías 8:20 diz assim, a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo essa palavra, jamais verão a alva, jamais verão a Deus. Somente a sola Escritura, a palavra de Deus. Que Deus abençoe, que no meio desses dois poderes, que nós estejamos no meio com a verdade, que é a palavra de Deus. Amém?